Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos falar sobre balanceamento redox, só que nesse caso são os aprofundamentos, as coisas que realmente às vezes saem do que nós ensaiamos. Aqui nesse exemplo nós temos uma equação que apresenta íons, né? Então aqui nós podemos encontrar que eles não estão no seu estado neutro, ou seja, aqui ó, essa molécula ela representa 2 menos. Então, isso daqui é um ânion dicromato. Então, nesse ânion, ele tem o número, a carga, né, total dessa molécula é menos 2. Nessa segunda molécula aqui, a carga dela, na segunda molécula que eu estou apontando, a carga dela é 0. Aqui a carga do hidrogênio é mais 1. Carga do crômio, mais 3. A carga do dióxido de carbono é 0 e a carga da água é 0. Então, nesses casos, como vocês devem se comportar? Normal. Seguir a regra que vocês já viram, que fala sobre NOx. Se vocês não lembram dessa matéria, tem um vídeo aqui explicando para vocês o que seria, como vocês poderiam fazer para calcular o NOx de uma molécula que não é neutra, né? No caso, que ela formou um íon. Então, vamos observar aqui. Como é que a gente faz esse cálculo? Bem, quando nós temos a molécula neutra, nós igualamos tudo a zero. Quando nós temos uma molécula que apresenta carga, nós vamos igualar ao valor da carga. Por exemplo, nós não sabemos o valor de crômio, então é X. Oxigênio apresenta NOx fixo, então é menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. Só que nesse caso aqui, nós temos dois crômios, dois átomos de crômio, então vai ser 2x. Só que, geralmente essa conta seria 2x mais menos 14 igual a zero. Só que toda a minha molécula ela é igual a menos 2. Então, 2x mais menos 14 igual a menos 2. E assim, nós efetuamos o nosso cálculo para descobrir o valor de número de oxidação do crômio. 2x vai ser igual a menos 2 mais 14. 2x vai ser igual a mais 12. X vai ser igual a mais 6. Então, NOx do crômio mais 6. Deixa eu apagar aqui para colocar bonitinho aqui no lugar. NOx do crômio mais 6. Tudo bem? Aliás, como eu gosto de colocar, eu ponho sempre o NOx raiz embaixo, né? Então, mais 6. Porque o NOx aqui vai ficar mais 12. E daqui vai ficar menos 14. NOx da minha molécula inteira, menos 2. E assim nós vamos fazer para todos os elementos. Só que, quando a minha substância é simples e ela é neutra, geralmente o NOx é zero. Nesse caso aqui, a minha substância é simples, só que ela tem uma carga. A carga dela é mais. Então, aqui o NOx de hidrogênio, mais 1. O NOx do crômio, olha a carga dele, mais 3. Esse é o NOx dele. Mais 3. Se ele está sozinho, ele apresenta um NOx relacionado à carga. E dos outros elementos, vamos fazer o cálculo trivial, né? Então, aqui, vamos voltar para essa molécula, para a segunda molécula aqui. NOx do oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. NOx do carbono, X. NOx do hidrogênio, NOx raiz é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2.
Então, como fica meu cálculo? Deixa eu botar aqui embaixo que tem mais espaço para eu escrever com a minha letra feia. Mais 2, mais 2 vezes x, 2x, mais, menos 8. Tem carga? Não. Então é igual a zero. Resolvendo essa equaçãozinha, 2x vai ser igual. Menos 8 passa para o outro lado, mais 8. Mais 2 passa para o outro lado como menos. Menos 2. 2x é igual a mais 6. X igual mais 3. Pronto. Nóxido carbono mais 3. Descobrimos o nóxido do nosso carbono, que é mais 3. Vou apagar aqui para ficar bonitinho. E assim eu faço com todos os outros elementos, com todas as outras moléculas. Terminei apagando aqui sem querer o nóxido do hidrogênio. Então, o nóxido aqui do carbono, nóxido raiz, ficou mais 3. Mais 3 vezes 2 vai dar mais 6. E assim a gente zera a nossa molécula. Aqui do carbono, nóxido dele, fazendo os mesmos cálculos, né, que nós fizemos anteriormente, nós vamos ver que o nóxido do carbono é mais 4. Nóxido do oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4, 0. E aqui da água, menos 2 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio. Mais 1 vezes 2, mais 2. Prontinho. Calculei o NOx de todo mundo. Depois que eu faço o cálculo do NOx de todo mundo, aqui eu separei somente os NOxes de interesse, os NOxes que sofreram algum tipo de alteração, dos átomos que sofreram algum tipo de alteração. Se a gente for observar, o cromo e o outro crômio sofreram uma diferença de número de oxidação. Aqui foi de mais 6 para o mais 3. E no caso do carbono também, o carbono foi de mais 3 para mais 4. Então, observando apenas o crômio. Se o NOx diminuiu, o que aconteceu? Ele reduziu. E aqui no caso do carbono, se o NOx ele aumentou, ele oxidou. Beleza. Delta calculado, mais 6 menos 3 igual a 3. Delta do carbono, 4 menos 3 igual a 1. Foi? Agora, como é que a gente vai calcular o número de elétrons? Quantidade, olha, atomicidade. Quem é a maior atomicidade? Desse elemento aqui, olha, a atomicidade dele é 2 e do outro é 0. Só tem, aliás, 0 não, 1, né? 1. Então, quem tem maior atomicidade, ele vai multiplicar aqui com o 3. Então, vai ficar 3 vezes 2. E no caso do carbono? O carbono que tem maior atomicidade é esse daqui, também na parte dos reagentes. Então, vai ficar 1 vezes 2. Feito esse cálculo, nós também podemos aprender o conceito de agente oxidante e agente redutor. Tá, eu não lembro de eu ter comentado com vocês no vídeo anterior, mas eu vou falar aqui com vocês novamente. A molécula que está sofrendo redução, ela é o agente oxidante. A molécula que está sofrendo oxidação, ela é o agente redutor. Então, é ao contrário. Quem sofre redução, agente oxidante. Olha aqui. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Tudo bem? Continuando aqui nosso balanceamento. Multipliquei o valor do delta pela atomicidade, que dá igual a 6. O valor do delta vezes a atomicidade, que é igual a 2.
O que acontece? Toda vez que vocês puderem simplificar, façam. Então, simplificando esse valor de número de elétrons encontrados. Então, vamos lá. Aqui, o que vai acontecer? Nós simplificamos. Então, aqui vira 3 e aqui fica 1. Simplificamos por um múltiplo dos dois números. Muito que bem. Depois disso, o que a gente faz? Quando nós encontramos esses valores, nós trocamos. Então, o 3 vai para o carbono e o 1 vai para quem? Para o crômio. Então, na frente da molécula que sofreu oxidação, nós colocamos o 3. E na frente da molécula que sofreu redução, nós colocamos o 1. Pronto, terminou? Não, não terminou. Depois disso, nós vamos fazer o balanceamento pelo método macho. Então, vamos lá. Aqui o crômio, nós temos 2 na parte dos reagentes. Do outro lado, nós temos um só. Então, o que a gente faz? Coloca o 2 aqui na frente. Depois disso, o crômio já está balanceado. Vamos olhar agora para o nosso carbono. Carbono aqui tem 2 vezes 3, são 6. Então, temos 6 carbonos. Do outro lado, nós temos um só. Então, o que a gente faz? Coloca o 6 aqui na frente. Agora, falta hidrogênio e oxigênio. Ok, nós já ajustamos todos os metais e os ametais, vamos para os hidrogênios. Aqui tem 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Do outro lado, nós temos 2. Então, se nós temos 2 do outro lado, não é interessante colocar um número quebrado aí na frente, porque geralmente as questões, elas pedem coeficientes inteiros. Então, o que a gente pode fazer? Se eu colocar um 4 aqui na frente, vai ficar 8. Vão ficar 8 hidrogênios na parte dos produtos. E na parte dos reagentes vão continuar com 7. Só que prestem atenção, nós temos um hidrogênio solo aqui. Então, qualquer número que eu colocar na frente dele não vai promover mudança em outros átomos. Então, se eu colocar um 2 aqui, ó, chuchu, beleza. Consegui balancear os hidrogênios. 6 mais 2 dá 8. Agora, falta o oxigênio. Se der errado, a gente vai ter que reformular aí nossa ideia. Preste atenção. Aqui eu tenho 7 oxigênios mais 12. 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 7 dão 19 oxigênios. Agora rezar para dar 19 do outro lado também. Se aqui são 6 vezes 2, dá 12 também. 12 mais 4, opa! 12 mais 4 dá 18. O oxigênio não está balanceado. Então, o que eu sugiro? Se o nosso hidrogênio aqui está sozinho, é mais fácil ajustar o hidrogênio do que o oxigênio, que está sempre acompanhado de alguém. Então, vamos tentar de trás para frente? Vamos organizar os oxigênios, depois a gente balanceia, faz o balanceamento do hidrogênio. Vamos lá. 7 oxigênios mais 12 dá 19. Já fiz isso? Muito bem. Aqui tem 19. E do outro lado vão ficar com quantos? 12. 12 mais 1, 13. Então 6 aqui na frente do nosso oxigênio. Balanceamos o oxigênio. Agora 13 mais 6 dá 19. Maneiro, já balanceei o oxigênio. Agora vamos olhar para o nosso hidrogênio e acertar isso de uma vez por todas. Se aqui eu tenho 6 vezes 2, dá 12. Do outro lado, nós temos 6. Faltam quantos para dar 12 mais 6? Então, ó, 6 na frente do nosso hidrogênio. Prontinho! Equação balanceada. Foi? Eu nunca tinha mostrado para vocês uma que desse errado, né? Agora foi. Agora a gente está batizado. Prontinho. Equação lindíssima, balanceada. Eu quero ensinar mais uma coisa para vocês aqui.
vocês podem ver algumas representações com semi-reações. Semi-reações de redução e semi-reações de oxidação, que são formas mais simples de vocês identificarem quem reduziu e quem oxidou. Vamos lá, isso fica só em torno dos átomos que reduziram e oxidaram. Então aqui o crômio, ele era mais 6, ele se tornou mais 3. Então quer dizer que ele ganhou elétrons. Então nesse caso, o crômio mais 6 ganhou 3 elétrons e ficou mais 3. Agora, quando ocorre com a oxidação, o carbono ele era mais 3 e ele perdeu um elétron, tá aqui, ó. O nóxido do carbono aqui é 4. Opa. Ô, gente. Era para ficar bonitinho. Aqui é 4. Beleza. Então, se ele era mais 3, o que aconteceu? Ele perdeu um elétron e ficou mais 4. É realmente confuso porque a gente vê esse mais e aumentando o nóxido, a gente começa a pensar, gente, como é que ele ganhou, mas se aumentou, ele... A ideia é a mesma do cátions e ânions, lá das ligações químicas. Lá, na verdade, lá dos íons, né? Quando a gente começou a aprender o que seriam os íons. Então, nesse caso, quando ele ganha elétrons, ele diminui o número de oxidação, tá? Por isso que é redução. E quando ele perde elétrons, ele aumenta o número de oxidação. E a representação dessa perda é depois da seta, na parte dos produtos. Quando eu ganho, está na parte dos reagentes, entendeu? Então, é assim que é representado, com essas reações de essas semi-reações de redução e oxidação. E também nós podemos fazer, né, criar as nossas equações globais. Lá em, só quem lembra de termoquímica online. Aqui, nas equações globais, vocês também podem fazer uma equação global. É uma equação onde só atuam elementos que foram oxidados e elementos que foram reduzidos. Como é que funciona? Aqui, na nossa equação, crômio 6 ganhou 3 elétrons, se tornou crômio 3. Aqui nesse caso, o que acontece? Ele perdeu um só, então eu posso pegar essa equação de baixo e multiplicar por 3 para ficar a mesma quantidade de elétrons, de cima e embaixo. Quando eu multiplico essa equação aqui por 3, olha como é que ela fica. Ó, 3 carbonos, 3 mais, se tornaram, perderam, né? Perdeu um elétron, ficou 3 carbonos, 4 mais 3 elétrons que foram perdidos. Então, aqui eu consegui transformar essa equação de baixo na mesma quantidade de elétrons que a equação de cima. Quando eu faço isso, eu posso formar a minha equação global. Então, eu consigo, nesse caso, cortar a quantidade de elétrons, tanto de cima quanto de baixo. E ficam apenas os átomos. Aí, essa equação aqui ela vai sumir. Sobrou quem? Crômio 6, crômio 6. Mais quem? Mais 3 carbonos, mais 3 carbonos. E do outro lado? Do outro lado ficaram crômio 3 e carbono 4. Pronto, formei a minha equação global. Isso daqui vocês vão usar bastante quando nós quando a gente for falar, quando a gente for falar sobre pilhas, eletrólise e tudo mais, a gente usa muita coisa sobre disso, né? De inox, balanceamento redox, oxidação, redução. Enfim, é só uma prévia. Não se preocupem com isto agora. Aqui nós temos um outro exemplo. Eu já coloquei aqui o número de oxidação de todo mundo, senão esse vídeo vai ficar bem grande. Mas se vocês quiserem, vocês podem pausar e ir calculando para ver se fica assim mesmo. Qualquer dúvida, qualquer erro, assim meu, que com certeza sempre acontece, porque eu não gosto de me ouvir depois que terminam os vídeos. Eu não gosto de fazer revisão, porque eu não gosto de, sei lá, eu fico com vergonha. Então, o que acontece?
Aqui, eu já calculei o NOx de todo mundo. Então, aqui do cloro, mais 5, do enxofre, mais 6. Cloro nos produtos virou mais 7. Outro cloro, mais 4. E o enxofre, mais 6. Opa, opa, opa! Aqui, o que está acontecendo aqui, amados? A mesma molécula, ó, formou 2 cloros. E se eu tenho 2 cloros e ambos com números de oxidação diferentes, quer dizer que a minha molécula inicial, ela sofreu uma oxidação e uma redução ao mesmo tempo. Pois é, por isso que esse caso é especial também. Então vamos lá. Quando a gente observa esse cloro aqui, dos reagentes, ele foi mais 5, se tornou mais 7. Se o NOx aumentou, ele oxidou. E se o NOx diminuiu, ele reduziu. Então, aqui nós temos uma mesma molécula sofrendo oxidação e redução. Então, aqui nesse caso, o que vai acontecer? O cloro, ó, aqui dos reagentes, ele era 5 e se tornou 7. Então, 7 menos 5 dá 2. Calculei meu delta. Só que nós temos um cloro aqui e um cloro aqui. Então, não temos atomicidade maior nesse caso. Então, é igual a 1. Beleza? 2 vezes 1 igual a 2. Agora, na parte da redução. A diferença de número de oxidação de um e de outro, 5 menos 4 igual a 1. Só que nós temos um cloro só. Tudo bem? Então, 1 vezes 1 igual a 1. Ok. Agora vem aquele momento em que nós temos que cruzar as nossas cargas, nossos números de elétrons. Cruzei. Só que, nesse cruzamento, o que está acontecendo aqui? Eu não posso atribuir o valor de número de elétrons para quem sofreu oxidação e redução ao mesmo tempo. Então, quem vai receber esses valores prévios de balanceamento são os que sofreram realmente a oxidação e o elemento que sofreu a redução, tá? Então, aqui, quem sofreu oxidação foi esse daqui, esse ácido aqui primeiro. Então, invertendo esses valores, aqui vai ficar 1. E quem sofreu redução? Esse óxido aqui. Se ele era 1, agora ele vai receber o valor de 2. Então, ó, 2 aqui na frente dele. Entenderam? Esses valores invertem, né? O passo a passo natural que vocês já estão acostumados. E quem vai receber os valores invertidos serão os elementos que sofreram a oxidação e a redução. Então, eu destaquei aqui para ficar melhor de identificar, né, esses dois elementos. O 2 relacionado à oxidação e o 1 relacionado à redução. Então, esses valores aqui... Opa! Seta maravilhosa. Então, esses valores aqui invertem. Pronto. Já fiz o balanceamento dessa equação. Ó, o 1 foi para frente do ácido e o 2 foi para frente do óxido. Quando eu efetuei o balanceamento, eu obtive um valor quebrado. Lembra que eu falei para vocês que não é legal deixar um valor quebrado? Ó, ficou 3 sobre 2 aqui na frente. Então, nesses casos, ó, multipliquei todo mundo por um número que deixasse, multipliquei todo mundo por 2, né, nesse caso, mas se vocês tiverem outro valor, o meu intuito é deixar esses coeficientes inteiros, tudo bem? Então, eu multipliquei por 2, que transformou meu coeficiente inteiro. Não é interessante deixar valor quebrado. Eu fiz direto, gente, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas, se vocês quiserem, podem dar uma pausa aqui e fazer o balanceamento pelo método de tentativas.
Vamos lá, temos mais um exemplo aqui. Já coloquei o número de oxidação dos elementos Já coloquei o número de oxidação dos elementos e vamos embora. Preste atenção nesse fósforo. Olha, o fósforo tem NOx 3+, na parte dos reagentes, e tem NOx 2+, e também tem NOx mais 5. Opa, alguma coisa aconteceu com esse fósforo aí. E aqui, olhando para o iodo. Número de oxidação do iodo, substância simples, 0. E o iodo que está acompanhando aqui o fósforo, -1. Então, vão ter mais de uma substância que vai sofrer oxidação e redução. Vamos ligar esses elementos aos seus pares? Vamos aqui observar. Olha, o nosso fósforo P4O6, ele vai sofrer uma redução aqui, ó, com essa molécula aqui. Então, o fósforo de 3 foi para 2. Então, se o NOx diminuiu, ele reduziu de quanto? Delta igual a 1. Agora, com o oxidante, o fósforo, ele oxidou, porque ele foi de NOx 3 para 5. O NOx aumentou, então ele oxidou. De quanto? 2. Delta dele igual a 2. Agora, o meu iodo. O iodo, ele está sofrendo redução, porque o NOx dele foi de 0 para -1. Então, essa molécula aqui, olha que engraçado, ela está sofrendo redução de ambos os átomos que formam ela. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos observar primeiro o fósforo. Olha, o fósforo 4 e fósforo 2. Aqui. Quem eu vou escolher para dar continuidade aos meus estudos? O fósforo 2, porque lembra, gente, quando a gente tem um elemento que sofre redução e oxidação ao mesmo tempo, ele nunca é escolhido para fazer o cálculo de número de elétrons, tá? Vai ser sempre o outro. Então, vou pegar aqui, ó, P2 e 4. Ó, redução de 1, delta igual a 1, são quantos átomos? 2. Então, aqui não ganha mais quem tem maior atomicidade. Aqui vai ganhar, aqui eu vou multiplicar, né, formar meu número de elétrons com quem não está sofrendo oxidação e redução ao mesmo tempo. O fósforo, ele faz os dois. Estão percebendo? Com uma molécula e com outra. Agora, com outra redução. A outra redução, ela vem de quem? Vem do iodo. Ó, por isso está aqui em negrito. O iodo, ele vai sofrer redução. Entre os dois iodos, eu vou escolher quem tem maior atomicidade. Agora sim. Então, vai ficar 1 vezes 4. 1, que é o meu delta, 4 é a minha atomicidade, igual a 4, tá? 1 vezes 4 é igual a 4. Agora, a oxidação. Ele está sozinho, está de boa. Então, nunca vai ser calculado com esse elemento, né, meu número de elétrons. Então, eu vou para o meu último elemento aqui. Então, ele vai ser escolhido para ser calculado o número de elétrons. Vai ficar 2, que minha oxidação é 2. Ó, meu delta é 2. São quantos fósforos? 4. 2 vezes 4 igual a 8. Nesse caso aqui, se nós temos duas reduções, o que a gente faz? A gente soma os valores, tá? Os nossos valores são 6 e 8, tá? 4 mais 2 dá 6. Então, nós vamos ter um valor, vai somar esse valor de redução, nós vamos ter um valor só de número de elétrons. Agora, depois que eu fiz isso, descobri meus números de elétrons, eu vou seguir o meu baile adiante. Né? Isso é uma redundância? Não sei. Então, cortando aqui, fazendo a minha simplificação. E então, nesse momento, nós invertemos os valores. Tá? O 3 vai para frente do P4O10. 3 vem para cá. E o 4, ele vai para frente de quem? Do P2 e 4. P2 e 4 tá aqui. 4 vem para cá. Pronto.
Já fiz meu último passo. Agora, eu só preciso fazer o balanceamento por tentativas. Então, vamos lá. Aqui, nós temos 2 vezes 4, 8 fósforos. Então, o que está faltando? Somar com esse fósforo daqui. Aqui nós temos 8 e aqui nós temos 12. 12 mais 8 dá 20. Qual o número que eu posso colocar aqui na frente do fósforo para dar 20? 5. Agora, iodo. 4 vezes 4 dá 16. Que número eu posso colocar aqui na frente do iodo para ficar com 16? 8. Então, 8 vezes 2, 16. Vamos contar agora oxigênio. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Balanceada a minha equação. Bom, aprofundamos bastante, né? Nesse caso de balanceamento redox. Muitas coisas novas para aprender. E acabou! Até a próxima, gente! Beijos, assistam com calma, refaçam. As etapas que eu pulei foi porque vocês já assistiram a aula anterior, mas vocês podem ir fazendo com calma e desenvolvendo e me procurando caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Beijão!